Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, vazio está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está, vazio está. Se Jesus reina e vivo está, e vivo está, Ele reina. Se Jesus reina e vivo está, e vivo está. Manjedoura vazia
contar uma historinha que aconteceu com Jesus, mas isso não reflete a nossa igreja aqui não. Essa história está lá no Evangelho de Lucas. Tome nota desse aí. Lá no capítulo 17. Os versículos de 11 a 19. Essa história conta que 10 leprosos estavam passando por lá. E Jesus, com toda a sua bondade, curou os 10 leprosos. E todos eles se foram, mas apenas um voltou para agradecer. Esse um representa 10% só, não é? E aí Jesus, a pergunta que ele fez para esse um que voltou, não foi a respeito da cura, mas foi a respeito da gratidão. Cadê os outros 9? Então eu queria te convidar hoje a fazer parte desses 10% que volta, que agradece a Jesus e reconhece que Jesus é o Salvador e reconhece que tudo foi Jesus que fez. E nosso trabalho é só descansar no Senhor. Então nessa música agora, feche seus olhos, reconheça que Jesus é aquele que fez tudo, e nós estamos aqui somente para agradecer, para reconhecer, para adorá-lo. Essa música é gratidão. Vou levar a igreja.
Deus está sobre este lugar. Ele passeia sobre este lugar. Ele quer tocar a sua vida, Ele quer tocar a sua alma. Se você é sensível ao Espírito, comece a declarar. Aleluia. Abra sua boca, erga sua voz. Deixa o fogo descer. Declare. Declare. Deixa a palavra cair. Deixa o fogo descer. Deixa o fogo sobrar. Deixa a palavra cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa a palavra cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa a palavra cair. Deixa o fogo descer. Deixa o vento soprar. Deixa a palavra Tenha liberdade nessa manhã. Sinta a presença do Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Você não veio neste lugar para assistir um culto. Você não veio para ouvir uma adoração. Você veio para ser o verdadeiro adorador. Você
Você veio para engrandecer o Senhor. Você está aqui porque a presença do Senhor te atraiu aqui nessa manhã. Feche seus olhos. Coloque sua mão sobre o seu coração nessa manhã. Comece a clamar. Comece a declarar. Comece a ansiar pela presença do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, somente a tua presença pode. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nessa manhã, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Senhor, mova-se em mim, com autoridade, com domínio, com qual foi liberado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Irmãos, enquanto eu estava aqui embaixo, louvando, adorando o Senhor, sabe, por um momento o Espírito Santo tocou meu coração, tocou os meus lábios e disse: cara, apenas ouça. Irmãos, eu pude ouvir a igreja clamando, a igreja adorando, louvando, entronizando ao Senhor. Irmãos, ainda que sejamos muitos nessa manhã, mas havia somente uma só voz, havia somente um coração, havia somente um corpo, somente uma vontade, que era adorar o Senhor. Irmãos, e quando isso acontece, a palavra de Deus diz que o céu se abre, porque há unidade de propósito neste lugar. E com isso podemos perceber que a única forma que podemos sermos um é quando estamos entronizados, quando estamos conectados ao mesmo Deus, ao mesmo Pai, a um só Senhor. E quando isso acontece, o céu se abre, milagres, prodígios, maravilhas, a vontade, o perdão, a compaixão, o espírito de arrependimento, de quebrantamento é liberado em nós. Sabe, creia nisso da parte do Senhor. O Senhor tem grandes obras a serem realizadas na sua vida. Irmãos, há acontecimentos que o Senhor quer realizar daqui a uma semana, outros daqui a um mês, outros daqui a um ano, outros daqui a uma década. Mas há coisas que o Senhor quer fazer exatamente agora, nessa manhã, neste momento. Se este é o seu caso, erga sua mão. Se há uma necessidade de oração, se há alguma necessidade da parte do Senhor sobre a sua vida, erga sua mão. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, segundo a medida de fé de cada um, nós declaramos pela tua intervenção, nós declaramos pelo teu poder, pela tua glória, pela tua graça, pela tua bondade e pela tua justiça. Nós cremos que todas as coisas já foram liberadas, todos os acontecimentos já foram realizados na cruz do Calvário. E nessa manhã, nós como igreja apenas tomamos posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida, posse daquilo que o Senhor tem para a vida da tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que chuva de testemunhos, chuva de bênçãos, ó Deus, nós vamos perseguir por onde quer que andemos, por onde quer que passemos, Pai, que a tua graça, a tua bondade nos persiga todos os dias das nossas vidas, todos os dias das nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia.
corações. Cremos um Deus que Ele é vivo, que Ele é real, que Ele se faz presente nessa manhã. Sabe, hoje é o nosso culto da família. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Nosso culto de celebração da ceia do Senhor, que trazemos à memória os feitos de Cristo sobre as nossas vidas. Sabe, mas se você hoje está com o seu filho, cadê as crianças? Só as crianças fazem barulho agora. Cadê as crianças? Aleluia. Cadê os homens neste lugar? Cadê as mulheres neste lugar? Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, o louvor pode permanecer aqui ainda. Mas eu quero que agora você se junte com a sua casa. Você se junte com a sua família agora e juntos você vai abençoar a sua casa. Você vai abençoar o seu lar. Você que é criança, você já sabe orar, você já aprendeu. Então você vai abençoar os seus pais. Você vai abençoar a sua esposa, o seu marido, o seu filho. Amém? Então se coloque de pé no seu lugar. A autoridade de Deus estabelecida sobre a sua vida. Comece a abençoar agora a sua casa. Mas pastor, eu não estou com meu familiar meu tão próximo aqui. Não, isso não é mentira. Olha ao seu redor. Quantas pessoas o Senhor Ele tem te abençoado? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, sobre cada pequenino, Pai, sobre cada homem, cada mulher, Pai, que neste momento, cada oração a Deus que tem sido expressada em cada coração aqui neste momento, Pai, que elas possam subir aos céus, ó Deus, como um incenso, um aroma agradável ao Senhor. Pai, que não sejam palavras repetidas, não sejam palavras bonitas, mas sejam palavras que expressam o desejo do coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que sobre cada oração o Senhor venha com a tua mão, com a tua intervenção, o teu poder, o teu amor e a tua bondade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa, Senhor, usa a boca de cada homem, de cada profeta, de cada profetisa, Pai, de cada criança aqui, Senhor, que são pequenos, mas grandiosos, Senhor, no teu reino, grandiosos na tua obra. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que cada casa, cada família é guardada, é coberta pelo teu sangue. Pai, que mal algum você chegará a eles. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos, declaramos que estão guardados debaixo das tuas asas. Pai, debaixo das tuas mãos poderosas, eles estão encobertos, estão seguros, estão no melhor abrigo. Em nome do Senhor Jesus, produza uma convicção de fé, de confiança, de esperança que o Senhor vai fazer, que o Senhor já fez, que o Senhor ainda está fazendo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Graças a paz, igreja. Bom dia, irmãos. Tem liberdade, pode tomar o seu lugar, pode se assentar.
dia, irmãos. Dia. Morning. Irmãos, nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. We believe that everything cooperates to the good in the Lord. Essa manhã nós sempre nos programamos e nos organizamos. This week we plan and organize, Mas por mais que nós tentamos dar o nosso melhor, but even though we try to give our best, o Senhor sempre prepara algo muito maior. the Lord always prepares something even better. Hoje nós temos uma missão aqui para o nosso irmão. Today I have a mission. Hoje quem ia traduzir era minha filha, Today the translator would be his daughter. mas ela não está se sentindo muito bem agora. She's not feeling very well today. Temos outros irmãos que traduzem, mas alguns estão no trabalho agora. We have others who can translate, but they're not here right now. Mas sabe o que é o melhor de tudo de servir ao Senhor? But you know what's the best thing about serving the Lord? É que o Senhor sempre levanta os seus. That the Lord always lifts up. A obra de Deus nunca vai parar. The work of God is never going to stop. Nunca. Never. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Can you please tell that to the person beside you? Diga ela, a obra de Deus nunca vai parar. Tell her the work of the Lord is never going to stop. Porque a obra de Deus ela é geracional. Because the work of the Lord goes through generations. Aleluia. Eu queria fazer 2 convites nessa manhã. I would like to invite you to 2 things today. Eu queria pedir para que o Serginho viesse aqui à frente. I would like to ask for Serginho to come here. Ele está dormindo neste momento. Mas eu também queria convidar o Lui a vir aqui à frente. I also wanted to invite Louis here. Os irmãos têm a liberdade, possam subir aqui, por gentileza. Pode vir o Bento também, Maria. Ela já veio, estou procurando ela aqui, falei, cadê ela? Aleluia. Vem cá, Bento. E você também. Irmãos, por que essas 2 famílias estão aqui à frente? Why are these families here? Essas 2 famílias, elas representam um pedaço do reino de Deus aqui na terra. They represent a piece of the kingdom of God here on earth. E no nosso culto da família, nós sempre temos um momento especial. And here today we have this special moment for family. Nós apresentamos as nossas crianças We present our children diante de Deus. before God. Nós não estamos neste momento realizando um batismo infantil. We're right now doing a baptism, Infantil, nós não estamos fazendo isso. children's baptism. Mas o que nós estamos fazendo nessa manhã But what we're doing this morning é consagrando o Serginho, is consagrando o Lui ao Senhor. consecrating these children to the Lord. Por que não batizamos? Why baptism? Porque o batismo, nós cremos, irmãos, que ele é uma decisão voluntária e pessoal. Because we believe it's a voluntary decision. O batismo ele é um arrependimento. Baptism is regret. E se eu perguntasse para o Serginho, If I ask Serginho, você se arrepende de estar dormindo na hora do culto? Que coisa feia. Serginho, do you regret being asleep during the word? E se eu perguntasse ao Lui, você se arrepende de fazer besteirinha na fralda? Do you regret pooping? Pela cara não, está muito nervoso. Mas por que nós consagramos ao Senhor? Why do we consecrate the Lord? Porque a decisão do batismo The decision of baptism é somente exclusiva deles. is only theirs. Mas nós, assim como José e Maria fizeram com Jesus, Just like Joseph and Mary,
Mary did with the Lord Jesus. Nós também seguimos os caminhos essa manhã. We also followed their path this morning. Nós consagramos o Serginho e o Lui ao Senhor. Consecrate Sergino and Louis to the Lord. Eu queria convidar os líderes a vir aqui. I'd like to invite the leaders here. Se irmãos puderem subir aqui. Eu queria convidar que a igreja se colocasse de pé neste momento. Sabe, irmãos, essa apresentação This presentation não é somente referente a crianças, is not only about children, também é referente sobre os pais, sobre as famílias. it's about parents, families. Antes de Deus mandar a igreja ir a pregar às nações, Before God sent His church to preach in the nations, Ele ordenou aos pais He ordered the parents a ensinar os filhos o caminho qual devem to andar. teach their children to walk their path. Então nós queremos consagrar essa família ao Senhor, We want to consecrate families, declarar que o Senhor são com eles. declare the Lord is with them. E vocês podem perceber, mas eles são tão pequenos, They are so little, mas tão fundamentais e importantes no reino de Deus. so important in the kingdom of God. Nós não sabemos, We don't know. mas quem não nos diz que serão futuros profetas de Deus? Might be future prophets, Mulheres de Deus, profetisas, pastores, levitas, que o Senhor tem nos levantado. the Lord lifts us. Então eu queria que a igreja erguesse sua mão direita Please raise your right hand. e que os líderes agora pusessem as mãos, orassem, declarassem. Leaders would now pray, declare. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Senhor, sobre a vida do Serginho. Pai, declaramos, Senhor, sobre a vida da tua casa, da tua família, assim também seja sobre o Lui. Pai, nós proclamamos, ó Deus, que os céus estão abertos sobre eles. Pai, que mal algum se chegará a eles, ó Deus, desde o nascimento, assim como foram guardados, assim como Moisés, poupados, Senhor, desde o primeiro dia do nascimento, o Senhor estará com eles. Nós declaramos, Senhor, sobre essas casas, declaramos sobre essas famílias, consagramos eles ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor possa usá-los, enviá-los, ministrá-los, guardá-los, Pai, da maneira qual o Senhor achar prudente. Nós profetizamos que o teu querer e o teu efetuar, ó Deus, esteja sobre essas casas, sobre essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Guarda, Senhor, guarda desde o kindergarten, Pai, até o último dia de aula, guarda nos seus colleges, guarda os seus casamentos, seus futuros, ó Deus, suas futuras esposas. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que eles sejam guardados pelo Senhor todos os dias das suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fala ao Senhor. Aos pais, os pais recebem algo nessa manhã. Parents also take something today. Eles recebem uma missão de Deus. Receive the mission of God. Olha, o Senhor diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, We should teach our children, não o caminho, not the path, mas no caminho on the path que eles devem andar. that they should walk. Quando eu ensino no caminho, When I teach on the path, é porque eu também estou trilhando nesse caminho. because I'm also on the same path. E poucas vezes palavras serão suficientes, And sometimes words will not be enough. mas as suas ações Your actions irão discipular e ensinar os seus will filhos. teach your children. Que o Senhor guarde você como pai, You parents, você como mãe, fathers, mothers, que a autoridade foi estabelecida de Deus sobre a vida de vocês. that the Lord's authority is established upon your lives. Ela seja exercida e estabelecida May it be established over todos os dias da vida de every vocês. day of their lives. Amém? O Senhor é com vocês. Deus abençoe. Aleluia. Tem liberdade. Pera aí, gente. Pera aí. Volta aqui. Vamos tirar foto. Como que vai ser? Família
família separada, junto. Amém. Eu também faço parte. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de ministrar algo nessa manhã Today I would like to preach something. que tem tudo a ver com aquilo que nós temos vivido nesses It dias. has everything to do with what we've been living these days. Eu queria iniciar essa mensagem I'd like to start the message today com um vídeo. with a video. Até apagar as luzes. Vamos dar um espacinho aqui. We're here, fine kids. Quantos gostaram do vídeo? Who here like this video? Agora seja sincero. Now be honest. De todas essas crianças que estavam aqui, Of all the children here, quantos tinham certeza que estariam fazendo o que estão fazendo hoje? who were sure that they'd be doing what they do today? Nenhuma delas. None of them. Isso abre os nossos olhos essa manhã. This opens our eyes today. Quando nós olhamos essas coisas mais lindas, When we see those beautiful little ones, nós somos muito mais do que crianças e belezas em amor. they're much more than children in love. São propósitos de Deus. They're purposes of God. Quantos creem nisso? Who here believes that? No domingo passado nós falamos sobre testemunho. Last Sunday we talked about testimony. Mas o testemunho ele não foi dado apenas para ser falado. Testimony wasn't just to be taught.
mas para ser to transmitido, be communicated, para ser repassado. to be passed on. Então Deus nunca pensou apenas em indivíduos isolados, sozinhos. So God never thought about isolated individuals. Deus pensa em gerações. God thinks in generations. Mas você pode dizer amém por isso? Can you say amen? Quando uma geração experimenta Deus, When a generation experiences God, a próxima geração também precisa experimentar a the Deus. next generation also needs to experience God. Experimentar aquilo que os seus pais experimentaram um dia. Experience what their parents once experienced. E muitas das vezes estamos tão preocupados com tantas coisas. And many times we're worried about so many things. Boas escolas, Good schools, boas roupas, good clothes, bons good brinquedos. toys. E não queremos passar por dificuldades. And we don't want to go through hardship. Mas o maior perigo de uma geração But the biggest danger in a generation não é passar por lutas e dificuldades. is not hardship. O maior perigo de uma geração The biggest danger for a generation é não transmitir a fé. is not communicating faith. Isso é algo mais importante. That's the most important part. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, precisa ler junto comigo. A palavra de Deus diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao te levantar-te. O que nós compreendemos essa manhã? What do we comprehend this morning? Que Deus é um Deus de gerações. God is a God of generations. Nós podemos ver ao longo da Bíblia. We can see it in the Bible. O Senhor, ele se retrata como Deus de Abraão. O Senhor, ele se coloca como Deus de Abraão, Is God a God of Abraham, Isaac Isaac, e Jacó. and Jacob? Então será que o nosso Deus é Deus somente de Abraão, Isaac e Jacó? So is our God only their God? Será que eles são especiais? Are they special? Não. No. Isso mostra apenas que Deus, ele é geracional. This only shows us that God works through generations. Deus deseja dar continuidade. God wants to continue. Se fôssemos trazer para os nossos dias hoje, If we bring that to our day-to-day lives today, nós estaríamos falando o Deus de Marcelo, we would be saying the God of Marcelo, o Deus de Bento God of Benton, e o dos filhos do Bento. and his children. Isso é um Deus de geração. That's a God of generation. Então cada geração ela precisa experimentar a Deus. So each generation needs to experience God E isso por si mesma. Isso by self. by itself. Mas But alguém precisa apresentar. someone needs to present it. E a pergunta é: quem vai apresentar esse Deus? The question is, who's going to present them this God? Usamos um versículo base no culto passado. We talked about it in the The last service. Então, em Mateus 28, Matthew 28, verso 19 e 20, verse 19 to 20. diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós percebemos que o Senhor, ele não disse: So we see that the Lord, He didn't say, olha pessoal, look,
Façam convertidos. Be converted. Façam frequentadores. Be Não help aí, guys. Seguidores. followers. Ou façam admiradores. Or make admirers. O que ele diz? Façam discípulos. He says, make disciples. Quem é discípulo The disciples gera discípulo. generate other disciples. Pastor, como eu sei se eu sou discípulo de Cristo ou não? How do I know that I'm a disciple of God? É fácil. It's easy. Como você conhece uma árvore? Como que você conhece uma árvore? How do you know a tree? Pelos frutos. By its fruits. Então conhecemos a árvore pelo fruto. So we know the tree by its fruits. Eu lhe pergunto, você é discípulo de Cristo? So I ask you, are you a disciple of Christ? Aonde estão os seus frutos? Where are your fruits? Porque quem é discípulo gera discípulo. Because disciples generate disciples. Irmãos, o reino de Deus ele cresce The kingdom of God grows quando aquilo que nós recebemos, when what we receive nós passamos através das nossas we vidas pass on para uma outra to geração. another generation. E quando nós estamos falando sobre crescimento, When we're talking about growth, não é apenas um crescimento numérico, it's not about quantity, mas é um crescimento interno, it's internal growth, de identidade, identity, conhecimento knowledge de quem eu sou em Deus of who I am in God e quem Deus é na minha vida. and who's God in my life. Mas hoje, infelizmente, existe um cenário muito triste. But today, unfortunately, there's a very sad scenario. Infelizmente, Unfortunately, existem muitos órfãos de pais vivos. there's so many orphans with their parents still alive. E essa é uma realidade nos dias atuais. And that's a reality today. Nós vemos uma geração conectada digitalmente, We see a generation connected digitally, mas tão distante em relacionamentos. but so far away in relationships. Muitos crescem com pais presentes, Many grow with parents that are there for them, mas muito ausentes espiritual, but they're not there spiritually. muito ausente emocional. They're not there emotionally. E você talvez não pode dizer, mas pastor, Maybe you say, Pastor, eu falo para o meu filho todo dia que eu amo ele. I tell my son that I love him every day. Irmãos, mas existe algo muito mais poderoso que suas palavras. There's something much greater than your words. São os seus exemplos. Your examples. Palavras convencem pessoas. Words convince people. Exemplos arrastam gerações. Examples change our generations. Hoje eu trabalho na minha empresa de sociedade com o Bruno. Today I work with Bruno, Eu sempre peguei no pé dele que ele estava com muita besteira. and I always told him that he was eating junk food. E falava para ele, você precisa levar a marmita. And I told him that you've got a meal prep. E então nós começamos a trabalhar juntos. Then we started working together. Ele não tem a prática de fazer marmita. He doesn't have the knowledge of meal prep. Então dentro da minha casa, And in my home, quando eu não fazia, eu falava para minha esposa. when I didn't make them, would tell my wife, Eu falei, não faz uma, faz duas. don't make one, make two. Ela, você vai engordar desse jeito. You're gonna get fat. Eu falei, não, mas não é para mim. That's not for me. É pro Bruno. It's for Bruno. E eu passei, acho que umas 2 ou 3 semanas levando marmita para ele todos os dias. And I Eu levava. spent 2 or 3 weeks meal prepping for Bruno. E não teve nenhum dia que eu falei, poxa, Bruno, And there wasn't one single day that I said, hey Bruno, você poderia fazer uma marmitinha para mim, né? you could make one for me, right? Eu não precisei falar, I didn't have to tell them. mas hoje nós temos essa prática. But today, that's what we do. Um dia eu levo o alimento, One day I am taking, outro dia ele the leva other one. e vai trocando. Mas, o que arrastou? But what started this?
O exemplo. The example. O exemplo ele fala muito mais que suas palavras. Example is much louder than words. Sabe qual é a primeira escola de discipulado? You know what's the first disciple school? Não é a igreja, It's not the church. é a família. It's the family. A família é sua escola de discipulado. Family is your disciple school. Nós lemos em Deuteronômio We read it in the Deuteronomy. que você precisa ensinar os teus filhos. And you have to teach your children. Fazer isso assentado na tua casa. Fazendo isso assentado em sua casa, em sua mesa. Make them sit at your table E andando pelo caminho. and walk the path. Ao deitar-te e ao levantar-te. When you lay down and wake up. Hoje eu vou dar um exemplo. Cadê o Gabriel? Está aqui meu filho? Não, saiu. Deve estar ali do lado de fora, resolvendo alguma coisa. Viu o que ele está resolvendo para mim, por favor? Meu filho ele está crescendo. My son is growing, E daqui a pouco ele vai mudar de célula. and soon he's going to change his Life group. E aí, esses dias nós estávamos, eu e minha esposa, conversando dentro do carro. Now I was talking to my wife about this. E falando, amor, o Gabriel já vai mudar de célula. Gabriel is soon going to change his life group, E ela colocou uma preocupação. and she was concerned. Mas será que o Gabriel ele vai conseguir respeitar a Eduarda? Será que o Gabriel vai conseguir respeitar a Eduarda? But will Gabriel be able to respect Eduardo? Porque em casa nós discipulamos. Because at home we taught them. Então ele sabe que se ele for entrar no carro, And we know that if he goes in the car junto com a irmã dele, with his sister, onde é o seu assento? where does he sit? Back Back seat. seat. Por quê? Why? Porque ela é mais velha. Então ele precisa aprender a honrá-la. So he needs to learn to honor her. Vai além do respeito. It goes beyond respect. É pela honra. It's for the honor. Então hoje o Gabriel, ele já conhece a Eduarda como irmã. So today Gabriel knows Eduarda as his sister. E ele já aprendeu um tipo de honra que ele deve ter com And he ela. already learned what kind of honor he needs to have with her. Mas faltam poucos dias para ele poder se batizar. There are a few days for him to be baptized. E logo ele mudará de célula. And he will soon change life groups. Então minha esposa preocupada. And my wife was worried. Falei, será um grande teste. It's going to be a challenge. Então ele já aprendeu a honrar como irmã. So he already knows how to honor her as sister. Mas agora ele vai aprender a honrá-la como líder. Now he's going to learn how to honor her as a leader. Mas esse é um ensino que eu preciso ter dentro da minha casa. This is something that I need to teach inside my home. E isso eu não posso fazer somente aos domingos. This I can't do only on Sundays. Eu não posso fazer só nos dias de célula. I can't do it only on life group days. Eu preciso fazer isso todos os I dias. need to do this every day. Nenhuma geração vai sobreviver No generation is going to withstand espiritualmente spiritually, apenas com programas e eventos. only with activities, daily activities. Nós precisamos ter encargo. We need to Encargo. charge. Thank you. Nós precisamos ter encargo. Nós vamos ter encargo. To be in charge. É, irmão, é poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Então, esse encargo, irmãos, ele é diferente do que uma função. Now, this in charge is different than a function. O encargo, ele é levado por amor, This in charge is moved by love, por respeito, by respect, por admiração by admiration, e por obediência a Deus. and by obedience to God. Quantos estão compreendendo essa manhã? Who's with me?
E hoje é o nosso culto de celebração da ceia. Today is our supper. Então a ceia, irmãos, ela é um memorial de Jesus, It was Jesus' memorial. daquilo que Ele fez um dia por mim e por você. What He done in the past for me and for you. Só que existe um problema quando nós olhamos a ceia. There's an issue when we look at the supper. Muitos ainda contemplam a ceia como algo que ficou no passado. Many think about supper as something that is in the past. Isso não é uma verdade. That's not true. A ceia, ela é uma herança. Supper is heritage. E o que acontece com a herança? O que caracteriza por ser herança? And what defines heritage? Ela passa de geração It em goes from generation to geração. generation. Então a ceia, ela não é um ato do passado. So supper is not something from the past. Ela é um ato do presente. It's something from the present. Ela é um ato do agora. It's an act of now. Lá em Lucas 22:19, Lucas 22:19. e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, todas as vezes que nós ceiamos, So every time we supper, nós estamos trazendo a memória, we're bringing the memory. a memória de Cristo sobre a minha vida. Memory of Christ over my life. Então, fala para a pessoa que está ao seu lado: So tell the person next to you, a ceia não está no passado. supper is not in the past. Diga a ela: a ceia está no presente. Supper is here in the present. Toda vez que alguém participa da mesa, Every time someone sits at the table, nós estamos declarando que a obra de Cristo, we're declaring that Christ's work ela ainda continua viva em nós. continues to go on in us. E ela deve alcançar And it should reach todos aqueles que virão após nós. all of those who come after us. Eu quero te perguntar nessa manhã: I want to ask you something this morning. qual legado você vai deixar para os seus filhos? Which legacy are you going to leave to your children? Pastor, eu não sou pai nem mãe ainda, Pastor, I'm not even a parent. mas eu lhe pergunto: qual legado você vai deixar para as pessoas que estão à sua volta? I ask you, what's the legacy that you're going to leave for the people around you? Talvez muitos em nosso meio aqui podem representar profissionalmente uma função. Talvez muitos de nós Maybe a lot of us podemos representar uma profissão. may represent a profession. E talvez você seja responsável por pessoas. And maybe you manage people. E eu lhe pergunto: o que você está ensinando essas pessoas? Then I ask you, what are you teaching those people? Se você estiver ensinando ela a ser um bom profissional, If you're teaching them to be a good professional, isso é bom that's good para a sua empresa. for your company. Mas o reino dos céus espera mais. The kingdom of God expects more. O reino dos céus espera que você deixe um legado. It expects that you leave a legacy Através da sua conduta, da sua prática. through your actions. Quantos estão compreendendo nessa manhã? Who's with me? Aleluia. Deus é bom God is good em todo tempo. all the time. Amém, irmãos? Eu queria dar um outro testemunho meu pessoal. I'd like to give another testimony, a personal one this time. Ontem eu e minha esposa nós viemos aqui ao prédio da igreja Yesterday, my wife and I, we came here to the church. e nós estávamos organizando algumas coisas. We were organizing some stuff. E
Na volta para casa, And when returning home, meu filho ele tem contado os dias para o aniversário dele. my son's been counting the days until his birthday. Tente adivinhar o que ele me pediu de presente de aniversário. Try to guess what he asked as a birthday gift. O batismo. Baptism. Irmãos, na hora o meu coração se encheu de alegria. That time, my heart filled with joy. Porque, irmãos, quem pode produzir uma conversão no coração de alguém Because who can transform someone's heart? é somente o Espírito Santo de Deus. It's only the Spirit of God. E quando ele compartilhou isso comigo, minha esposa, And when he shared that with my wife and na hora eu falei, Gabriel, vamos fazer uma festa. I said, let's do a party. E o tema da sua festa vai ser o batismo. And the theme will be the baptism. E esse dia vai ser especial. It's going to be a special day. Ele vai ser na igreja, vai ser em que lugar? Is it going to be here at the church? Eu falei, filho, pode ser na casa do irmão, do Lucas, da Flávia, aí, dos irmãos, Marcelo, Carinho, do Livro, ele pode ser numa casa. We can do it anywhere, someone's place. Ele falou, pai, não importa o lugar. He said, Father, it doesn't matter where. Irmãos, ele falou com essas palavras: pai, não me importa o lugar, Dad, it doesn't matter the place. eu só quero me batizar. I just want to be baptized. Irmãos, nós podemos dizer glória a Deus por isso? Nós estamos falando de uma criança que tem 11 anos de idade, Talking about someone that's 11 years old. mas não é só uma criança. He's not just a kid. Nós vemos no vídeo agora há poucos minutos I atrás, saw the video a few moments ago. naquele tempo eram só crianças. That time they were all children. Hoje tem pastores, And today there are pastors. levitas. Boa pergunta, né? Não sabemos. Adoradores. Worshippers. Facilitou. Adoradores, Worshippers. voluntários, servos. Volunteers. Mas há anos atrás eram só crianças. Years ago they were only kids. Nunca olhe para os seus filhos Never look at your kids e pense que são só and crianças. think that they're only kids. Eles não são só They're crianças. not just kids. Eles são a próxima They're geração. the next generation. Sabe, hoje é o culto da família. Today is a family. E talvez você veio preparado, pastor. Maybe you ask, Pastor, O meu filho vai fazer alguma coisa para me honrar. my son's gonna do something to honor me. Hoje não. Not today. Hoje nós vamos ensiná-los Today we're gonna teach them para que daqui a muitos anos so that a few years from now, isso possa acontecer. this can happen. Mas não por obediência, Not for obedience, mas por honra. for honor. Quantos estão compreendendo, irmãos? Because O seu filho tem uma idade que ele vai ter medo de você. your son Vai ter uma idade que o seu filho vai ter medo de there will você. come a time that your son will be afraid of you. Quando o Eka olha bravo pro Theo, When actor Stop right now. você acha que na hora o Theo não pensa bem que ele é meu pai? Do you think that Theo go like, oh, well, he's my father. Ele paga as minhas contas, He pays the bills, então eu preciso respeitá-lo. so I gotta respect him. Será que é isso que passa na cabeça do Theo? Do you think that that's what he thinks? Não. No. O que passa é vou ficar de castigo. No, he thinks that, oh man, I'm gonna be grounded. Ou eu vou tomar umas palmadas do bumbum. Or I'm gonna, Ou eu vou apanhar. oh yeah, I'm gonna get beat. Então o que o Theo tem? É medo? So what does he have? Is it fear? É. Yes. É uma fase da vida dele. It's a phase in his life. Mas ele vai crescer um pouco mais. Then he's going to grow. Ele vai passar pela fase do medo. He's gonna outgrow this fear. Ele vai passar a ter respeito. He's gonna have respect. E ele vai crescer um pouco mais. Then he's gonna grow even more. E o respeito somente não será mais suficiente. And respect is not gonna be enough. Ele passará a admirar os seus pais. And then he will start admiring his parents. E por fim, And at last, quando ele não precisar de mais nada dos seus pais, when he doesn't need anything else from his parents, haverá algo no coração dele. there'll be something in his heart.
Ele amará, respeitará, He will love, respect, mas por um outro princípio, but for another reason, por honra. for honor. Quantos estão compreendendo? Who's with me? Quantos querem viver isso nas suas casas e suas famílias? Who wants to have this in their families, their homes? Mas o meu futuro, But my future, ele vai depender do meu presente. it depends on my present. O que eu estou plantando agora? What I'm planting here right now, O que eu estou edificando what agora? I'm building right now, Será minha colheita lá na frente. is going to be what I saw in the future. Reap. Quando minha filha tinha menos de 1 ano de idade, When my daughter was less than a year old, eu tive um Peniel, uma experiência com ela I had an experience with her. de 47 minutos. Eu contei. It was 47 minutes. Tinha uma caneta em cima da mesa There's a pen on the table, e eu falei para ela: não pega. and I told her, do not touch it. E ela pegou. And she touched it. Eu falei: solta. And I said, let it go. E ela jogou no chão. And she threw it in the ground. Eu peguei, coloquei na mão dela de novo. Coloca na mesa. And I put the pen in her hand and told her, put it on the table. E ela jogou no chão. And she threw on the ground. Isso se repetiu por 47 minutos. That repeated for 47 minutes. Dá trabalho? Is it hard work? Muito! Yes. Mas hoje eu colho frutos. But today I am reaping. Eu não estou aqui para dizer que eu sou super exemplo. I'm not here saying that I'm a super example. Eu sou tão falho e preciso da glória de Deus assim como você. I also need the glory of God, just like you. Mas eu entendo algo da parte de Deus. Eu entendo algo da parte de Deus. I understand something about God. Tudo nessa vida tem um preço. Everything in this life has a price. A questão é, você quer pagar à vista agora? Do you want to pay it now, Ou você quer parcelar isso pelo resto da sua or do vida? you want to pay it in installments for your life? Irmãos, decida ser intenso em Deus. Decide to be intense with God. O seu Roberto outro dia compartilhou comigo Roberto shared with me one day, que desde os filhos dele, quando pequenos, eles oravam à mesa. and his children they prayed at the table. Ele compartilhou comigo que na hora ele não viu resultado nenhum. And he said that at that time he didn't see any results from praying. Mas os filhos cresceram e saíram de casa, se casaram. And then their children they got married, they left their house, E um dia ele compartilhou comigo and one day he told me que um dos filhos dele lembrou da oração que fazia quando ainda estava na mesa. that one of his children remembered the prayer. E ainda compartilhou, era chata, And then he said it was boring, mas ficou guardado na memória. but it stuck in their memory. Seu filho vai guardar na memória e no coração Their son's gonna keep this memory in their heart. aquilo exatamente que você ensinar. Whatever you teach them. Então minha oração por você nessa manhã So my prayer for you this morning, é que o Senhor te livre that the Lord frees you de deixar os seus filhos to let your children apenas posses, bens e dinheiro. Posses, bens e dinheiro. only possessions and money. Que tenha algo muito maior no seu coração. That there's something even greater in your heart, Que seja deixado um legado. and is left a legacy. E que esse legado irá passar em geração. And that this legacy is going to go through generations. Amém, irmãos? O meu desejo, o meu coração, para a minha geração, My desire in my heart for this generation, é que o meu nome possa ser falado that my name can be spoken na vida dos meus bisnetos. in the life of my grandchildren. Não, porque o meu avô, bisavô, Because my grandmother, my grandfather, ele falou na vida do meu pai. he spoke on the life of my parents. Isso foi passando geração em geração. And that went from generation to generation. Irmãos, Deus não tem para você somente neste momento algo bom. God is not only giving you something good in this moment. Servimos a um Deus que ele é eterno. We serve a God that is eternal.
Isso aqui é muito pouco perto daquilo que Ele tem a me oferecer. This is nothing compared to what He has to give us. Eu queria que você ficasse de pé no seu I'd lugar. like to invite you to stand up. Feche os seus olhos. Close your eyes. Erga suas mãos como quem recebe do Senhor. Lift your hands. Pai, em nome de Jesus, abençoamos, Senhor, a Tua igreja. Pai, abençoamos, Senhor, cada pequenino grandioso do Senhor. Pai, declarando que o Senhor é sobre essas casas, que o Senhor é sobre essas famílias. Pai, que eles são guardados em suas escolas, Pai, nos seus futuros casamentos. Pai, que cada pai e mãe, Senhor, seja movido por encargo, compaixão. Pai, que não seja, Senhor, simplesmente um compromisso obrigatório, mas que haja prazer, que haja zelo, Senhor, em cuidar do Teu rebanho, em cuidar da Tua geração. É o que nós oramos e profetizamos, Senhor, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Senti no meu coração de orar pelo Fernando nessa manhã. I felt in my heart to pray for Fernando this morning. Irmãos, ele foi pego um susto tão grande. I was caught by surprise. Mas com certeza hoje ele está vivendo um testemunho Yeah, for sure. Today is going to be a testimony. daquilo que o Senhor pode fazer através da What sua God vida. can do through me. Não tem a ver com você, Nothing to do with me. mas aquilo que Ele pode fazer através de você. What He's doing through me. Amém? Quero orar por você. Queria que a igreja estendesse sua mão. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, Senhor, não somente o tradutor, não apresentamos o baterista, nós apresentamos o Teu Filho, apresentamos o Teu servo, aquele Senhor qual tem separado, escolhido nesses dias, o qual o Senhor tem ministrado e trabalhado no seu coração. Pai, muitas das vezes num íntimo tão profundo, talvez que nem a esposa possa saber, ou a filha, muito menos a nós. Mas o Senhor sabe que o Senhor tem ministrado e trabalhado no coração dele. Eu quero declarar, Pai, que a Tua boa obra perfeita e agradável, ela seja estabelecida sobre a vida dele. Declaramos, Senhor, que dons sejam liberados, que vida, unção nunca faltará. Ó Deus, e o legado que ele carregará sobre a sua geração será grandioso e tremendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Queria convidar o Bruno aqui, por gentileza. É o Hector, perdão, o Hector. Irmãos do céu. Irmãos, queria pedir os servos, por gentileza. Irmãos, nessa manhã, This morning, nós vamos ceiar. we're going to supper. Todas as vezes que o Senhor Jesus ele ceiou, Every time Jesus suffered, nenhuma das vezes ele estava sozinho. He was never alone. Isso comprova novamente This proves again que o reino ele é coletivo. that the kingdom is collective. Mas hoje é o nosso culto da família. Today, Nós recebemos uma mensagem profética da parte de Deus. we received a message from God. Então que nessa manhã você ceie com sua esposa e com seus filhos. So that today, this morning, you sit with your family, Ceie com seu marido. supper with your husband, Estabeleçam alianças. establish alliances. A ceia ela é muito mais do que somente a memória. Supper is so much more than the memory. A ceia ela é a aliança Supper is the alliance do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. of Jesus over our lives. É o selo da aliança. It's the seal of this alliance. Amém? Então eu quero desafiar. I want to challenge. Primeiro você vai ceiar com sua família, com sua esposa, com seus filhos. First, you're going to supper with your family, E depois você tem liberdade para ceiar com outros irmãos. and then you're free to supper with others. Mas eu quero desafiar você a algo mais nessa And I manhã. want to challenge you on something else. Depois que você ceiar, After you supper, ore pelo seu marido. pray for your husband.
Ore pela sua esposa. Pray for your wife. Cubra sua casa, cubra os seus filhos de oração. Fill your children with prayer. Amém? Amen. Então tenha liberdade. Liberdade, depois você cegar, orar, tome o seu lugar. Can be seated. Bom dia, Vine Church. Good morning. De novo eu. It's me again. Irmãos, eu não sei como Deus fala com você. I don't know how God speaks to you. Comigo Deus umas coisas doidas. For me, He does some crazy stuff. Essa semana, no fundo de casa, This week, in my back of my house, o Theo tem um pula-pula lá, que fica no fundo, né? Now has like the Trampolim. trampoline, yes. E aí, onde o trampolim ficou durante o inverno, So the place where the trampoline was during winter, a grama morreu tudo. the grass died. Já aconteceu isso com alguém aqui? That happened to anybody? Preciso de ajuda dos irmãos. Porque ficou frustrado. Eu me frustrei. I was very sad. Porque a grama é bonita no fundo de casa, toda verdinha. Because the grass in my backyard is very green. E aí ficou aquele marronzão feio. There was this spot, this brown spot. E aí eu falei, eu vou resolver. And I said, I'm gonna fix this. Então o que eu fiz? Comprei semente, comprei um faster grow, um negócio de crescer rápido I bought a the seeds. I bought the fertilizer. E aí eu joguei aquilo lá onde estava marrom morto. I poured it where the brown spot was. E aí lá no rótulo falava, tem que regar 2 vezes por dia. And the label, it said, you've got to irrigate 2 times a day.
E aí o que eu fiz de manhãzinha? What did I do? In the morning, Cheguei à tarde do trabalho, adivinha? I came on the afternoon from work. Guess what? Nothing. Cresceu nada. Nothing. Ah, velho, era 2 vezes, então vou regar a segunda. Well, I need to irrigate twice. Aí reguei de novo. Isso foi na segunda, I irrigated again, na terça, Monday and Tuesday, quarta, Wednesday, quinta. Thursday. Irmãos, tá tudo marrom ainda. It's still brown. E nas minhas leituras diárias, In my daily readings, eu estava lendo o Evangelho de Marcos. I was reading Mark's Quando eu estava me preparando para falar sobre os testemunhos. when I was getting ready to talk about testimonies. Em Marcos 4:27 fala assim: que a semente brota e cresce sem que o semeador saiba. Marcus 4:27 says that the seed it grows without the person who spread that know. E o que Deus falou comigo quando eu li aquilo, And what God told me and spoke to me when I read that, que o crescimento não acontece porque eu fico olhando. that growth doesn't happen because I'm looking. Acontece porque Deus trabalha no invisível. It happens because God works in the invisible. E Eclesiastes 3 fala sobre o tempo, fala assim, ó, há tempo de plantar e há tempo de colher. So in Ecclesiastes 3, it says, there's a time to sow and a time to reap. Lá não fala tempo de plantar e colher. It doesn't say time to sow and reap. Existe um processo nesse meio. There's a process in between. E Deus tem me ensinado bastante nessa área de esperar no Senhor. And God has taught me a lot in this area. Waiting. Sabe uma outra maneira que Deus falou comigo essa semana? You know, another way God talked to me this week. Os irmãos sabem, já contei um testemunho aqui, que eu fui convidado para um processo provincial de nominação. So yeah, I was invited to the provincial nomination, E eu olhava para aquele processo todos os dias. and I looked at my profile every day, E nada. and nothing. Há 15 dias atrás, About 15 days ago, quando eu parei de olhar, when I stopped looking, recebi um e-mail falando que o meu processo foi aprovado. Que nós... Aleluia! I received an email that my process was approved. E eu não quero falar que para você parar de olhar o seu processo ou para isso. I'm not saying that you should stop looking at your profile, Mas Deus espera a gente estar preparado but God waits for us to be prepared para liberar a bênção. to. Existe um processo, irmãos. There's a process. A vida é um processo. Eu não sei o que você está passando hoje, I don't know what you're going through today. mas Deus está mandando te falar que tudo tem o seu tempo. God is telling me to tell you that everything has its own time. Hoje a gente apresentou 2 crianças aqui. Today we presented 2 children here. E você vê como, linkando com isso que a gente está falando, a gente apresenta, a gente planta. And you see how when we reap, Tudo leva tempo. and everything takes time. Mas eu não tenho dúvida I have no doubt que essas crianças estarão aqui amanhã, these children will be here tomorrow depois desse processo. after this process. E outra coisa que, lendo a palavra do Senhor e meditando em tudo aquilo que aconteceu comigo, And something else that I'm reading the word of the Lord and meditating everything that happened within me. pensei em 3 coisas. Para ter uma boa grama, uma semeadura, uma plantação, para ter uma boa colheita, So I thought about 3 things to have a good plantation, a good. você precisa da semente certa, You need the right seed, uma semente de qualidade. a good seed. Você precisa do lugar certo You need the right place, e do tempo certo. the right time. Não sei se os irmãos sabem, mas na agricultura In agriculture, você não come, os agricultores não comem as melhores sementes. they As melhores sementes. don't eat the best seeds. Eles guardam para ser plantada. They store them to be replanted.
E quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, When we talk about offerings, o que Deus quer de nós what God wants from us é a melhor semente. is the best seed. E eu não estou falando sobre quantia de dinheiro, We're not talking about quantity, mas eu estou falando sobre coração. I'm talking about heart. Você também tem que ter o lugar certo para semear. You also need the right place to sow. Se você pegar a melhor semente e jogar no asfalto, o que vai acontecer? If you take your best seed and throw it on the asphalt, what's going to happen? Não vai crescer. It's not going to grow. Irmãos, Deus te colocou nessa igreja. God put you in this church. Plante nesse lugar. Aqui é o lugar onde Ele te alimenta. Aqui é o lugar onde Ele te forma. Here, Sorry. plant here in this church. Here is where we feed, Onde Ele te sustenta where He supports you, e onde Ele te faz crescer. and where He makes you grow. E hoje é o tempo certo. Today is the right time. Na nossa igreja nós temos 3 maneiras de dizimar. In our church, we have 3 ways to offer. Nós temos o gasofilácio para aqueles que querem fazer em cash. We have the box here for cash. Nós temos o e-transfer, We have this e-transfer. giving at vinechurch.ca. E nós também temos a maquininha do cartão de crédito que está ali atrás. We also have the machine back in the back. E eu queria orar pela sua vida hoje. I wanted to pray for your life today. Irmãos, posso se colocar em pé? Please stand up. Eu queria convidar os irmãos a fecharem os seus olhos. Please close your eyes. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Deus, por mais essa manhã. Deus, em nome de Cristo, Deus, quero colocar esse momento de dízimo, de oferta diante do Senhor, Deus. Que o Senhor conduza o dinheiro que aqui será lançado, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Usa as pessoas que vão administrar esse dinheiro, Deus, que ele seja usado para crescimento do Teu Evangelho, para proclamação do Teu nome, Jesus, que novas famílias ou pessoas que nunca escutou o Seu nome, Jesus, possam escutar, possam conhecer, possam entender o tamanho do Seu amor, Jesus. Obrigado por cada um que está ofertando, Deus, que o Senhor, em nome de Cristo, abre portas de emprego para aqueles que não podem ofertar hoje, Jesus. Abençoe os dizimistas, Pai, abençoe aquelas pessoas também que hoje não estão dizimando, Deus. Pai, em nome de Cristo, que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. Obrigado pela semana que há de iniciar hoje, Jesus. Nós agradecemos e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, estão preparados? Pode fazer. Só passando os avisos finais, irmãos. Final notice. A nossa igreja, ela funciona em células. Our church, it works in life groups. Se você não está em uma célula, You're not part of one. você está perdendo. Listen, Todas as sextas-feiras, every Friday, às 8 horas da noite, 8 p.m., nós temos uma célula em Cambridge, we have groups in Cambridge, Kitchener, Kitchener, Waterloo e aqui no prédio da igreja, onde fica a célula dos jovens e adolescentes. here at the church when the youth life group happens. Se você tem interesse em participar de alguma dessas If células, you're interested in being part of one group, pode me procurar no final do culto, pode procurar o pastor no final do culto. look for me, look for the pastor, Nós podemos compartilhar o endereço e o telefone dos líderes de célula. and exchange contacts. What else? Feijoada hoje. Os irmãos gostam de feijoada aí ou não? Quem gosta de feijoada? Hoje nós temos feijoada na nossa cafeteria. Then we have feijoada, Tem cappuccino que a Dani fez. cappuccino. By the way, todos os visitantes que estão nos visitando pela primeira e segunda vez, All visitors who's here with us for the first and second time pode descer. can go down there to the cafeteria. Tem um monte de segunda aí, né? Não, honestidade. Be E honest. pode colocar o café no meu nome lá. Coffee's on hand. Quero pagar esse café para você. I'm gonna pay for that coffee for Que Deus abençoe sua vida. you. God bless your life. Agora,
Bingo para as crianças lá embaixo. Então, make sure, desça com as crianças Bingo for the children downstairs. para a gente ter o nosso momento de comunhão. Amém? Deus abençoe sua vida.